Fala pessoal, beleza? Vamos comentar hoje sobre um dos setores mais perenes da nossa bolsa, que é o setor elétrico. Vamos lá, o setor elétrico ele é bem interessante porque as empresas elas conseguem pagar altos dividendos e mesmo assim crescer. Como, Ale? Como que elas fazem isso? Basicamente, as empresas elas têm uma previsibilidade de fluxo de caixa muito alta, ou seja, elas conseguem prever basicamente o que elas vão gerar nos próximos meses. E com essa previsibilidade, tendo essa previsibilidade, ela consegue tomar dívidas, porque ela já sabe que ela vai ganhar mesmo, então ela pode tomar dívidas congruentes ao que ela vai ganhar. Então, com os lucros dela, ela vai lá, distribui para os acionistas, ela toma a dívida para financiar suas operações, sei lá, construir uma hidrelétrica nova, fazer novas linhas de transmissões. E por quê? Essas dívidas também são baratas, elas podem pegar dívidas no BNDES, elas pegam dívidas através de debêntures, ou seja, são dívidas baratas e as operações delas são muito rentáveis. Então, se as operações são rentáveis e as dívidas são baratas, não tem por que ela pegar seus lucros, os lucros dela e investir nela mesma. Ela pode fazer isso através de dívidas, ou seja, ela se alavanca e consegue crescer e pagando excelentes dividendos. Se a gente pegar um exemplo aqui, as empresas de varejo, elas não têm muita previsibilidade futura. Um exemplo, a Renner não sabe quanto que ela vai vender o mês que vem. Ela depende muito da economia, do aquecimento da economia, do consumidor. Ou seja, se ela se alavancar muito e não vender no próximo mês, ela acaba tendo um prejuízo. Então, esse é o diferencial das empresas elétricas, é a previsibilidade de fluxo de caixa. Isso é um ponto muito positivo para ela. E o interessante desse setor é que é um setor muito resistente a crises, ou seja, nas crises sistêmicas, as empresas desse setor elétrico tendem a sofrer menos. O que são as crises sistêmicas? São as crises onde afetam todos os setores, quando afetam o mercado inteiro, uma economia inteira. E por eles terem essa perenidade, essa previsibilidade, essas empresas costumam sofrer menos. Porém, tem um risco, o risco não sistêmico nelas, seria uma crise não sistêmica. O que é isso? A crise não sistêmica é basicamente quando atinge um setor específico. Um exemplo, a principal fonte de matriz energética do Brasil são as hidrelétricas. E quando teve aquela falta de chuva, uns 2, 3 anos atrás, que não chovia, que os rios estavam secando, as geradoras de energia, as principais hidrelétricas, sofreram bastante, ou seja, elas sofreram nas cotações também, o mercado ficou meio receoso com isso. Então, esse seria um risco que afetaria diretamente esse setor. E um fato interessante é que no setor elétrico a gente tem 23 empresas listadas em bolsa, que juntas elas somam aproximadamente um valor de mercado de 292 bilhões de reais. Mas esse setor ele é fragmentado em 3 segmentos: o de geração de energia, o de transmissão de energia e o de distribuição. Vamos entender esses 3 segmentos. O primeiro segmento é o segmento de geração. O que é o segmento de geração de energia? É basicamente o operacional da usina. A usina pode ser hidrelétrica, termoelétrica, solar, eólica, nuclear. E ela consiste basicamente em transformar uma fonte de energia como o sol, o vento, em energia elétrica. E depois que ela transforma isso em energia elétrica, ela vai lá e vende para as distribuidoras. E cara, um fato interessante, uma empresa interessante de se analisar nesse segmento é a Engie. É uma das maiores empresas do setor elétrico de geração do país. É uma excelente empresa com excelentes números, que paga bons dividendos e consegue fazer aquilo lá de se alavancar e crescer ao mesmo tempo. E o segundo segmento é o segmento de transmissão. O que são as transmissoras? São basicamente as empresas que fazem isso daqui, essa transmissão, que ligam a energia das geradoras para as distribuidoras. E geralmente são essas torres grandes, que tem aquelas torres grandes, quando você está viajando na estrada, você vê essas torres com os fios passando. As geradoras são responsáveis por isso. E elas são
do setor de energia elétrica, o segmento que mais tem previsibilidade, ou seja, a receita varia bem pouco e elas têm concessões longas, com média de concessão de 30 anos, ou seja, elas são bem previsíveis. E uma empresa que se destaca nesse setor, que eu gosto bastante, é a Taesa. Ela paga excelentes dividendos, uma empresa que tem um payout na casa dos 95%. E o terceiro segmento é o segmento de distribuição. Ou seja, a energia é gerada pela geradora, transmitida pela transmissora e chega na distribuidora, ela tem que baixar a tensão dessa energia e distribuir para as pessoas. Geralmente são esses centros de distribuição que você vê no meio das cidades. E, cara, esse segmento é um pouquinho mais frágil do que os outros dois, porque o governo pode intervir e congelar os preços das tarifas que elas cobram sobre os consumidores. Aconteceu isso no governo Dilma e, cara, isso pode gerar prejuízo para as empresas. E, cara, uma empresa que se destaca é a AES Eletropaulo, que é a maior distribuidora do Brasil, uma empresa muito boa também que se destaca nesse setor, sendo a maior do Brasil. E aqui nessa imagem você pode ver o ciclo completo da energia elétrica. Então a gente tem as geradoras, as transmissoras e as distribuidoras. É um excelente setor, eu gosto bastante. Tenho empresas desse setor em carteira. É um setor que eu acho ele muito perene, ele é muito previsível, paga ótimos dividendos e, cara, eu sempre falo para as pessoas que todo mundo tem que ter uma empresa desse setor de energia elétrica em carteira, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, clica em gostei, se inscreva também no canal, é muito importante. Eu vejo lá no Analytics, lá do YouTube, que 80% de vocês não são inscritos, então não se esquece aqui de se inscrever no canal, beleza? E nos sigam lá nas redes sociais, lá no Instagram, Twitter, tem o BarsaCast também, que é muito legal, beleza? Valeu, pessoal, um abraço!